Amém. Boa noite mais uma vez. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E o Senhor colocou algo no meu coração. Eu amanheci quando o pastor Márcio me mandou escolher de 1 a 10, que quando ele faz isso, né? É porque no dia seguinte eu amanheci com uma frase no meu ouvido, impressionante. E eu falei, nossa, não tive dúvidas. É sobre isso que o Senhor quer que eu fale. E eu fui pesquisar, fui ouvir o que já foi dito sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Então, eu convido você aí a abrir a Bíblia comigo em Jeremias, lá no Velho Testamento, Jeremias 8. Nós vamos ler o versículo 22. Depois nós vamos um pouquinho mais para frente. Eu estou aqui com uma tradução, acho que é a mais antiga, também tem uma NVI, mas geralmente aparece aqui também, né? No telão. Jeremias 8, 22, aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Vou ler novamente. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Você está em Jeremias, eu vou pedir para você ir lá para o capítulo 46. Nós vamos ler o versículo 11. 46, versículo 11. Amém? Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. Amém? Vocês devem ter percebido que tem uma palavra em comum aí, que é Gileade. Que era Gileade? Eu quero contextualizar um pouco para quem não conhece. Gileade era uma cidade. Gileade era uma cidade. Há um louvor antigo, não é? De um conjunto aí, a gente pode falar muito famoso, gospel, que fala assim, há unção em Gileade, há bálsamo em Gileade, né? Vem sobre mim para curar. É sobre isso que esses dois textos estão falando. E Gileade era uma cidade famosa, situada no Oriente do Jordão, numa região montanhosa e que era um território um pouco pedregoso. Mas essa cidade, ali nessa cidade, havia uma riqueza muito grande, que era a vegetação daquela região. Porque tinha uma planta em Gileade, que depois de esmagada, triturada, né, trabalhada, ela produzia um bálsamo. E era um bálsamo muito valioso. Então, todo mundo ia para Gileade atrás desse bálsamo, né? Esse bálsamo ele era usado como perfume, mas ele era usado para curar, não é? Enquanto eu lia isso aqui, eu lembrei, né? Quantas coisas já me falaram, olha, passa não sei o quê, tem até uma pomada, minha mãezinha ela usa, que chama canela de véio, não é? Que o pessoal fala que essa pomada é muito boa para as dores, não é? Para quem gosta de coisas naturais, não é? E um tempo atrás eu saí atrás aí das lojas de produtos naturais para comprar essa pomada para minha mãe, não é? E esse bálsamo de Gileade era um pouco usado para isso, para curar feridas, para sarar doentes. Ele era tão famoso, esse bálsamo, que os egípcios iam lá, compravam, pagavam preços caríssimos, porque eles usavam também o bálsamo para embalsamar os seus mortos. Então, pensem que era um produto muito famoso, top. E Gileade é a que produzia, a cidade de Gileade produzia, tinha essa vegetação e tinha esse bálsamo. Esse bálsamo de Gileade que nós lemos aqui, ele é tão famoso e tão antigo que o livro de Gênesis já falava de Gileade, não é? Quando José, o filho de Jacó, foi vendido, vocês lembram dessa história? Que José foi vendido pelos irmãos, não é? Por uma caravana ismaelita. Essa caravana estava vindo de Gileade. E nessa caravana tinha o bálsamo de Gileade. Foi para essa turma que José foi vendido. Então, Gileade era uma cidade e o bálsamo era uma joia rara, um produto produzido por uma planta. Ele era precioso, ele era mais valioso que o ouro. Não devia ser barato, né?
E ele era exportado aí para algumas cidades, dentre elas Egito e Sidom. Estou contextualizando vocês para vocês entenderem, para quem não sabia, né, a grande maioria já conhece, mas o que seria o bálsamo de Gileade, né? Ele tinha essa propriedade medicinal, ele curava doenças, não é? Terapêuticas, né? E era uma especiaria aí de luxo. Nós lemos Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi levantado para profetizar para o povo, e ele ficou ali 40 anos. Eu vou lembrar vocês que 40 anos Jeremias ficou profetizando antes que acontecesse o exílio da Babilônia. Ou seja, o povo ia ser todo aprisionado de novo. Ia cativo para a Babilônia. E de lá ia sair grandes coisas, né? Daniel e toda aquela história que a gente já conhece. E é nesse contexto que Jeremias fala o que nós lemos no versículo 22. Ele se deparou, Jeremias estava lutando contra uma coisa muito forte que estava acontecendo com o povo, que era a apostasia. O que é apostasia? As pessoas haviam se afastado, virado as costas para Deus. A idolatria que Deus abomina estava lá no meio deles. Inclusive, eles usavam o bálsamo de Gileade para oferecerem oferendas a outros deuses. O próprio povo de Deus. Era esse o cenário. O pecado tinha já cegado todo mundo. Eles estavam doentes no físico, haviam muitos doentes no físico, e havia muitos doentes na alma, no espírito, porque tinham se distanciado de Deus. Porque eu quero lembrar vocês, o pecado nos distancia de Deus. E não é porque eu estou no caminho com Deus, na igreja, que eu não peco, que eu não sou tentado a pecar. Esse povo em que Jeremias fala essas palavras que nós lemos, eles estavam já surdos, já não ouviam mais. O profeta o tempo todo se levantava e falava, e Deus levantou tantos outros, né, junto com Jeremias, mas eles não escutavam mais. Há pecados que viram costumes e que nos embotam, e a gente deixa de ouvir a Deus. E aos pouquinhos a gente vai se afastando e a apostasia vai ganhando lugar. Hoje, no tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê isso com muita clareza. Se Jeremias estivesse aqui, talvez falasse a mesma coisa. Não há bálsamo em Gileade? Jeremias estava falando isso para esse povo. Por que não cura? Não é? O profeta estava triste e decepcionado com o pecado do povo. E eu queria que vocês lessem comigo aí no capítulo 8. Nós vamos ler do 18 em diante, que eu li o 22, né? Olha o que ele fala. O meu coração... se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou lá não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura na filha do meu povo? Jeremias está indignado. Ele está, assim, entristecido. Né? A Bíblia fala, né, que Jeremias era o profeta que chorava mesmo. Ele chorava pelo pecado, ele chorava. Né? Ele queria convencer as pessoas de que eles estavam cada vez mais longe, que o que eles estavam fazendo não agradava ao Senhor. E ele sabia que eles tinham o verdadeiro bálsamo, que era Deus. Né? Os profetas, os homens, né, da lei da época, eles enganavam com mentiras. Eles usavam o nome de Deus lá em vão e vinham com discursos de mentiras, mas não curava, não tratava nada. Era por engano.
O povo estava distante de Deus, bem distante. E olha, o maior impedimento que existe para a cura de um paciente é ele não reconhecer que está doente. Porque se ele não reconhece que está doente, ele não vai procurar ajuda, ele não vai procurar tratamento. Ele acha que ele não está doente, não é? Quantas pessoas, né, acabam perdendo a vida porque está tendo sinais, o corpo está mostrando que tem sinais de alguma coisa errada, mas ela não quer ir ver, não quer procurar. E era o que acontecia aqui com o povo de Deus. Eles estavam todos doentes, mas achavam que não estavam. A nossa dureza de coração nos afasta de Deus. E quando a gente fala assim, eu fui tentada a pensar que é só para as pessoas que estão lá fora do contexto da igreja. Mas o Espírito Santo falou para mim que não. Que infelizmente é uma realidade que está dentro da igreja hoje. A dureza de coração. Quantas palavras nós ouvimos hoje? Nós podemos ouvir ministração o dia inteiro, se a gente quiser, não é não? Você coloca no YouTube e vem de tudo quanto é tipo que você gosta, né? Títulos que você queira, pastores que você queira, né? Você tem a Bíblia, né? Você tem a Bíblia em papel, você tem a Bíblia no aplicativo, você vem na igreja, você ouve a palavra, mas muitas vezes o seu coração está endurecido. Você está aí sentado, mas é a mesma coisa que não estivesse aqui. Essa palavra não é para mim. Isso não é para mim. O pecado já se tornou parte. Você já nem acha mais que está doente. E Jeremias, se estivesse aqui, falaria, mas não é bálsamo em Gileade? Você já não tem Deus aí? Para que sejam curados? As pessoas hoje sofrem e estão sofrendo com muitas feridas e mágoas. A coisa mais comum que tem é a gente encontrar uma pessoa magoada. Não é? As pessoas, o pastor Márcio falou da expectativa, a expectativa faz as pessoas se magoarem, né? Porque a gente lança expectativa nas pessoas, lança expectativa em ministérios, lança expectativa no marido, lança expectativa na esposa, nos filhos, né? E aí a gente acaba, às vezes, ou na grande maioria das vezes, se decepcionando. O que é mais comum hoje é você encontrar os desigrejados falando assim, eu não quero mais ir para a igreja de jeito nenhum. Me magoaram. O pastor lá falou determinada coisa que não devia ter falado para mim. A irmã, que era a top da igreja, passou por mim lá na rua, no centro de Atibaia, e nem me cumprimentou. Mágoas, ressentimentos, que vão criando casca, né? E vão ficando lá. E eu continuo indo por religiosidade. Eu continuo achando que o fato de eu ir e sentar lá na igreja e ficar daquela maneira assim, eu cumprimento, faço alguma coisa e está tudo bem. Estou doente, mas não quero reconhecer que estou doente. Muitos estão assim. Estão com problemas e feridas nas suas casas. Quantos casamentos com problema de infidelidade dentro da igreja? Muitos. Não são poucos. É só conversar com os pastores das igrejas, aí você vai ver. Quando muito, toda semana tem um casal para se aconselhar. Por conta de infidelidade. Se tornou comum. Muito comum. As pessoas estão feridas. Estão se apegando ao engano. Estão se associando ao pecado. Agora, o bálsamo de Gileade, eu ouvi que ele é um código profético. Eu ouvi uma das ministrações que eu vi sobre isso, falava sobre isso. Por quê? Porque o bálsamo de Gileade aponta para quem? Aponta para Jesus. Jesus é o nosso bálsamo de Gileade. E quem é Gileade hoje? A igreja. Há bálsamo de Gileade na igreja? E aí é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Um pouco das lições que o bálsamo me oferece, me ensina. E a primeira lição é que o bálsamo era a alma da planta, não é? A planta em si não tinha muito valor, mas o bálsamo que estava dentro dela era a alma.
E para ter aquilo lá, ela é espremida, torcida, não é? Assim como a uva, não é? Para a gente fazer o vinho, assim era com essa planta. Para extrair o precioso unguento e para trazer a cura e aí a alegria daqueles que estavam doentes. Jesus também é como o bálsamo de Gileade, porque ele foi moído e sacrificado e verteu o seu sangue para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Isaías 53, 4, 5 diz assim. Só esse versículo já é uma ministração que a gente podia ir embora. Mas como Cristo é o nosso bálsamo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Jesus é o bálsamo e ele é a alma, né? Ele é aquele que verteu o seu sangue, aquele que nos trouxe a alegria, nos trouxe a cura. Pelas suas pisaduras, a palavra diz, ele foi moído, pelas suas pisaduras, eu e você somos curados, eu e você somos sarados. Sarados no corpo, na alma e no espírito. A segunda lição que o bálsamo de Gileade nos oferece é que ele tem um cheiro suave e agradável, porque ele era usado como incenso, como perfume, não é? E Jesus, que Jesus tem a ver com isso? Jesus é o nosso bom perfume, não é? 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Coríntios 2, versículos 14 e 15 diz o seguinte. É o apóstolo Paulo que está dizendo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Jesus é o bom cheiro e nós devemos exalar o bom cheiro de Cristo. Por onde andarmos? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi sobre esse versículo, era uma oração na minha casa, uma oração em família, e o meu pai orou desta maneira, eu tinha 8 anos de idade, que os meus filhos exalem o bom cheiro de Cristo. E nós questionamos ele, porque para nós era forte demais, né? Essa palavra, eu e meu irmão. Minha irmã nem era nascida ainda. E ele nos ensinou do jeito dele. O bom cheiro de Cristo. Isso passou a ser minha oração. Senhor, quando eu vou trabalhar, eu falo, me ajude a exalar o bom cheiro de Cristo. Aonde eu passar, Cristo, assim como o bálsamo de Gileade, é o bom cheiro. É um cheiro suave, é um cheiro agradável. Ele na nossa vida faz toda a diferença. A terceira lição que o bálsamo de Gileade nos oferece é que o bálsamo era uma coisa rara. Não se encontrava em todo lugar. Eu falei isso aqui no início. Só naquela região específica. Jesus também é uma coisa rara. Não se encontra em qualquer lugar. Tem gente oferecendo um Jesus que não existe por aí. Aquela coisa antiga, uma máxima, que todas as religiões levam a Deus, é mentira. Só Jesus, aquele que morreu na cruz, ele é raro. Só ele nos leva a Deus. Só ele intercede por nós, mais ninguém. Mais ninguém. Por isso que feria tanto a Deus ver a idolatria deste povo. Jesus é o único, ele é raro. E você o conhece, eu e você o conhecemos. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Ele é único, ele é raro. Assim como o bálsamo de Gileade. A psicologia, a psiquiatria, a filosofia, ela ajuda muito hoje em dia, não é? Ajuda, sim. Muitas pessoas precisam disso.
mas só ameniza, porque só Jesus é o médico de Gileade que pode curar. A gente tem visto muitas pessoas, todos os dias alguém tira a sua vida. Não é? É sério isso. Não é? Eu, por exemplo, no final do ano passado, perdi um amigo. E eu vou contar aqui para vocês. Esse amigo foi para a igreja, para o culto, com a sua família. Participou do culto, como eu e você estamos aqui. A esposa e o filho ficaram para uma reunião que tinha após o culto de ministério. E ele foi embora antes. Quando eles chegaram, ele tinha se matado. Jesus é a cura. Jesus é a única cura. Eu posso estar sentado no banco da igreja, mas não ter tido essa experiência com Jesus. Eu posso ter nascido, né, como o pessoal brinca na igreja, mas não ter me encontrado com o bálsamo verdadeiro de Gileade, que é Jesus. Então, a psicologia ajuda, sim, a medicina ajuda, sim, mas o que é raro e que a Bíblia fala que pode nos curar na alma, no corpo e no espírito é Jesus. Ele é capaz de nos curar, ele é capaz, não há nada impossível para ele, não é? Nas nossas emoções. E hoje as pessoas estão mais doentes nas emoções do que no físico. Isso transforma para o físico, mas está cheio, muito. É síndrome do pânico, não é? Quantos cristãos que conhecem a Bíblia estão com síndrome do pânico? Estão com depressão. Alguma coisa está errada. Falaria como Jeremias. Cadê o bálsamo de Gileade? Por que não curam? Jesus é o bálsamo raro. Agora, o bálsamo de Gileade, ele tinha alguns efeitos, ele produzia alguns efeitos. E Jesus também promove esses efeitos na nossa vida. O primeiro efeito é a libertação. O povo era liberto das suas chagas, das suas feridas, quando usava o bálsamo de Gileade. E está escrito lá em Isaías 61:1. Isaías 61:1 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. João 8:32 ao 36, mas o mais conhecido, eu vou falar, vocês conhecem. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus provoca em nós uma libertação. Quando você conheceu Jesus, você foi liberto. Igual o bálsamo de Gileade provocava nos doentes, a libertação ali das suas feridas, dos seus. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos libertos. A segunda coisa que o bálsamo de Gileade produzia era uma renovação, um refrigério, né? Como o povo estava desesperançado, quando tinham doenças, e eles usavam isso, eles se sentiam renovados, né? Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é o refrigério, Jesus é a nossa renovação, Jesus é o bálsamo de Gileade que refrigera a nossa vida. É Ele, não tem outra coisa. As redes sociais mostram com engano uma vida, uma alegria que não existe. Eu estava vendo uma reportagem esse tempo atrás, essa semana, se me falha a memória, essa semana que se passou, ou foi na outra, uma entrevista com adolescentes e crianças. Era uma reportagem, uma série de reportagens, falando do mal que essas crianças estão vivendo hoje, com depressão, com pânico, com isolamento. E os cientistas, né, os psicólogos, psicopedagogos, estavam entrevistando e levantando o porquê. E chegaram à conclusão que as redes sociais estão destruindo as nossas crianças. E aí eles entrevistaram, o dia que eu vi, uma adolescente de 12 anos. Foram 2 casos que me marcaram. Essa adolescente de 12 anos tentou tirar a própria vida.
Graças a Deus, a mãe conseguiu socorrer. A mãe não tinha percebido nada. A mãe é uma pessoa estudada, formada em direito, advogada, né? E ela não percebeu a filha. E a menina tentou se matar porque ela via as fotos das amiguinhas numa rede social. E ela achava que as meninas tinham uma vida muito mais legal que a dela, muito melhor que a dela, que ela nunca ia conseguir atingir aquilo. Ilusão. Não é? Um outro que me chamou a atenção foi um rapaz de 22 anos, que parou de estudar, não concluiu o ensino médio, mentia para os pais, e tudo por conta das redes sociais. E aí agora ele está com problema de depressão, está sendo tratado, e ele fala para o repórter: eu perdi o meu tempo. Ele falou: eu não pego mais celular, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Então, Jesus, Ele é a alegria. Ele é a renovação. Essa alegria que o mundo tem mostrado aqui, não estou falando que tudo é mentira nas redes sociais, mas é um mundo ilusório, é um passatempo que pode se tornar doença. E você começa a comparar. Há um estudo que o número de cirurgias plásticas no nariz, bem que eu queria fazer uma para mim também, brincando, que o número de cirurgias plásticas no país aumentou tanto, mas tanto, por conta das fotos. Por conta das fotos. Porque dependendo do perfil que você tira, o seu nariz fica maior. E aí a mulherada, né, os homens, olha que mundo ilusório, não é? Que falta de refrigério, que falta de renovação, que falta de conhecer Jesus, o bálsamo. Que falta. As nossas crianças, graças a Deus, né, aqui em todas as demais igrejas, estão sendo ministradas. Né? Lá eu também fico com elas e a gente conversa muito sobre isso. É um mundo diferente da nossa geração. Eles são extremamente bombardeados, eles têm informação demais. Em curto espaço de tempo, não sabem o que fazem com aquela informação. E quanto de informação da palavra, quanto de informação de Jesus nós estamos dando para as nossas crianças? Jesus é a renovação, é o refrigério. Um outro efeito que o bálsamo fazia era a alegria. A pessoa era curada, né, das suas feridas, das suas chagas, e ela ficava alegre. Porque a enfermidade no corpo leva a pessoa a ficar muito triste mesmo. Jesus Cristo disse em João 7, 37 e 38, diz assim, olha o que Jesus diz, João 7, 37 e 38. Mas Jesus Cristo, o bálsamo de Gileade, transforma toda a tristeza em alegria. E ele diz assim, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a alegria. Quem vem até Cristo, rios de águas vivas fluirão. Essa alegria, o mundo está sedento por essa alegria. Você e eu temos essa alegria. As pessoas não conseguem entender essa alegria porque ainda não conhecem Jesus. Jesus é essa alegria. O profeta disse assim, o profeta Isaías, aliás, disse em Isaías 61:3, ele fala sobre Jesus, então ele fala assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu quero concluir com vocês que o médico de Gileade é Jesus. Ele é o bálsamo representado, ele é o sangue que verteu por nós. A igreja é Gileade hoje. É a cidade onde está Jesus. Deveria ser. Nós somos a Gileade, um lugar de cura. E aí eu quero perguntar para você,
Como é que você está recebendo isso? Está sendo, como que Deus está te usando na vida das pessoas? Porque se a igreja é Gileade e nós temos o bálsamo de cura, por que as pessoas continuam doentes do nosso lado? Por que as pessoas da nossa família, no nosso trabalho, ao nosso redor, continuam doentes, em pecado, sem conhecimento, sem alegria, sem refrigério? A responsabilidade é minha e sua. Nós conhecemos o bálsamo de Gileade, somos nós que temos que levar. As pessoas têm que ver essa diferença em nós, as pessoas têm que querer isso em nós. Não isso que nós estamos vivendo hoje. Eu sou de uma época, eu acho que alguns aqui talvez lembrem, poucos talvez, mas que o pessoal usava muito o termo crente. Crente, você é crente, né? O pessoal usava esse termo. E eu lembro que meu pai falava assim, até Satanás é crente, né? Mas eles usavam esse termo, crente, o crente, lá vai o crente, né? E eu quando eu era mais nova, tinham colegas que tinham vergonha de dizer que eram crentes na escola, não é? Tinham vergonha porque eram alvo de chacota, né? De bullying, né? Hoje é bullying, não era isso? Porque havia uma diferença muito grande, assim. Não quero entrar no mérito aqui de usos e costumes, porque isso nós já, graças a Deus, fomos curados, né? Isso não é de Deus, não. Mas havia uma diferença, havia Cadê essa igreja? Cadê essa igreja hoje? Eu me lembro de uma colega de trabalho que também é cristão, que conhece a Deus, que ficou muito chocada uma vez, porque nós estávamos numa reunião e na hora do coffee break ali, dessa reunião, eles começaram a brincar, falar não sei o quê, falar de igreja, falar de Deus, não sei o quê, e viraram para ele e falaram assim, você é evangélico? Você, ele ficou tão triste. Você, cara, não quero isso que você tem aí, não. Eu me lembro dele e encheu o olho de lágrima. Depois nós fomos almoçar junto, ele falou, Mari, mas não entendi. Eu falei, reflete. O que será de tão diferente que a gente tem que mostrar que nós não estamos mostrando? Nós temos que atrair, como Gileade atraía as pessoas. Porque nós temos o bálsamo verdadeiro. Então nós temos que atrair. A gente tem que começar a não ter tempo na nossa agenda de tantos pedidos de oração, de tanta gente que liga para a gente, de tanta gente que vem até nós. A gente tem que começar a não ter mais cadeiras vazias aqui, de tantas pessoas que a gente convida, porque a gente sabe o que é melhor, mas nós não estamos oferecendo. Nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo. Cadê essa igreja? A igreja que Cristo vem buscar. Eu sempre falo isso, ele não vem buscar a igreja que impacta, ele vem buscar aquela que é atuante. Não aquela que é cheia de atividades, mas aquela que é atuante mesmo, dentro daquilo que Deus quer, aquela que faz a diferença, aquela que impacta. Essa igreja, essa é a noiva. Essa é a noiva adornada. Mas nós continuamos na nossa redomazinha, né? No nosso jeitinho. Vou ficar aqui, assim eu não incomodo ninguém. Bom, eu vou até lá, se você quiser ir. Não é? Quantos estão batendo na porta da sua casa e pedindo ajuda, porque sabem que você tem algo diferente? Quantos? A igreja é Gileade. A igreja é Gileade, a igreja tem o bálsamo verdadeiro, Jesus Cristo. E a gente tem que passar para as pessoas isso. Hoje a gente não precisa mais viajar, né, até essa montanha aí de Gileade, nem gastarmos o que nós não temos. Não é? Jesus já é o nosso bálsamo. Ele já pagou todo o preço lá na cruz. Não é? Agora no louvor aqui, nós começamos a adorar a Jesus. Como é bom adorar a Jesus. Como é bom saber que Ele merece todo louvor. E um dia Ele virá com grande glória. Grande glória. Jesus virá com... Hoje é o nosso advogado. Jesus hoje é o nosso advogado. Mas Ele virá diferente. Ele voltará. Ele voltará. A igreja parece que está anestesiada. Não faz mais nada. Não, assim, estamos assim, departamentalizados. Em templos suntuosos, bonitos.
cadeiras cada vez mais confortáveis, ar-condicionado, não é? A gente já até ministrou isso aqui uma vez, não é? A igreja está assim, mas para dentro, não para fora. A igreja é para fora. A igreja é para fora. Nós estamos com alegria, como disse o pastor Márcio, pensando no acampamento, pensando e orando para que as pessoas que estiverem lá, que foram convidadas, que não conhecem Jesus, saiam de lá transformadas. Aceitem, reconheçam Jesus. Mas nós continuamos com os nossos pecadozinhos de estimação. Aí fica muito difícil a igreja avançar. Muito difícil. Nós temos que ter conserto na nossa casa também. É verdade. Ah, Mari, mas eu não traio. Eu não minto. Querido, pecado é pecado. Deus fala com você aí. Você sabe o que é pecado. Nós temos que deixar o pecado. Nós temos que avançar, não é? Existe aqui em nós um Deus que nos cura. Nós conhecemos esse Deus e a gente tem que oferecer Ele para outras pessoas, para as nossas famílias, não é? Deus quer que nós sejamos esse bálsamo, né? Que nós ofereçamos esse bálsamo. Deus quer que nós sejamos a cidade de Gileade, onde as pessoas buscavam a cura, e nós temos essa cura. Então eu quero orar com você nessa noite, não é? Você que está em casa, que vai me ouvir depois, que o Espírito Santo complete aí aquilo que eu não falei. Mas você conhece o bálsamo de Gileade. Se você não conhece Jesus, a oportunidade agora. Sempre, né? Ele dá a oportunidade agora. Você tem que consertar a sua vida, conserte sua vida. Mas seja aquilo que Deus quer que você seja. A igreja impactante dos últimos dias. É a igreja que vai impactar esse mundo. É a igreja que vai impactar. Impactar não é dentro da igreja. Aqui nós estamos em comunhão. Impactar é lá fora. É na minha família, é como eu ajo na minha família, no meu trabalho, na rua, na feira, no mercado. É lá. É lá que eu posso exalar o bom perfume de Cristo. Aqui é a comunhão. Aqui também tem uma bênção, que é a comunhão. Mas é lá fora. Que o Senhor nos ajude, né? Se Jeremias estivesse aqui, ele falaria isso. Por que não curam? Se não há bálsamo? Não há bálsamo? Não há Jesus em Gileade? Por que as pessoas não estão sendo curadas? Por que a gente continua do jeito que a gente está? Amém? Amém.